Eu me chamo de excluído como alguém me chamou, mas pode me chamar do que quiser, seu doutor. São Paulo tem quase 16 mil pessoas em situação de rua, uma parte em albergues e a maioria sob as pontes ou espalhada pelas avenidas da cidade. Um dos maiores problemas é a situação precária, uma cena quase invisível para quem passa por elas. Começa agora Os Invisíveis, moradores de rua em São Paulo. Uma produção das alunas do 4º semestre de jornalismo da Fapcom. Ouviu falar em pobreza, ela não morreu. Pode pá, ela não morreu. O número de moradores de rua cresceu 82% nos últimos 15 anos, segundo a Fundação SEAD. A Prefeitura de São Paulo oferece abrigos, mas há restrições impedindo que a maioria dos moradores fiquem nesses locais. Além de temporários, os abrigos não permitem animais e mães solteiras. De 85 albergues, apenas 7 aceitam que um casal com filhos durma no mesmo quarto. Na maioria dos casos, eles são separados, o que contribui para que muita gente prefira as ruas. Homens, mulheres, crianças, adultos, idosos. É possível mapear pessoas de faixas etárias bem diferentes, com etnias diversas e crenças também muito diferentes. São pessoas como Cícero, a Fernanda e a Rita de Cássia. Para elas, a ponte ou aquele espacinho na calçada são um lar possível, aquilo que está ao alcance. Cícero tem 59 anos e mora há 20 nas ruas de Moema, um bairro de classe média alta. Ele veio para São Paulo aos 18 anos, tentando esquecer a seca e as dificuldades no interior do Nordeste. Em 79, através da seca, foi quando eu vim embora para cá, para São Paulo. Foi o dia que eu fiz 18 anos. Cícero não tem pai nem mãe e foi criado na Paraíba por uma família que o adotou e cuidou também das irmãs dele. O morador de rua conta que trabalhava para os pais adotivos como agradecimento, mas era tratado de forma diferente em relação aos filhos biológicos. Lá eu morava na casa de alguma família, mas não era, tinha educação igual o próprio filho daquelas casas, né? Na casa onde eu fui criado, quer dizer, tinha aquela consciência que eu era um filho de casa, irmão de criação. Apenas 15 a cada 100 moradores de rua são mulheres, e muitas vivem com seus filhos pequenos. É o caso da Fernanda, que vive perto do metrô Ana Rosa com suas 3 crianças. Meu nome é Fernanda, né? Então eu sou mãe do Pablo, da Duda, do Pedro, do Gabriel, da B, que é a Paula, do Murilo, do Neném. Morei 13 anos aqui na rua, né? Então, assim, tem a Juliana também, que tem 24. Já fui casada assim, né? Ajuntada, né? Então, assim, eu já tive alguma coisa na vida, né? Já fui... Não vou falar que eu não sou gente hoje, mas hoje eu vegeto. Fernanda foi morar na rua após a morte do marido. As coisas ficaram bem mais difíceis e ela não conseguiu manter a casa de 2 cômodos onde vivia com os filhos. Analfabeta, ela trabalhava desde pequena para ajudar em casa. Não sei ler, graças à minha mãe, né? Porque eu sempre pedi na minha vida, assim, de ir pra rua pedir, porque ela pagava o aluguel, né? Quando a gente era mais nova, ela pegava e ela falava, hoje eu quero isso, isso, isso. Aí quando nós chegava, ela pegava e colocava dentro dos tambores. Final de semana ela vendia, pra quê? Pra gente pagar o aluguel de casa. Fernanda foi abandonada pela mãe e morava com os irmãos e o pai. Ela diz que eles viviam bem e até estudavam. Quando tinha 10 anos, a mãe voltou para casa. Quando a gente tinha uns 10 anos, ela voltou para pegar nós. Aí nós começamos essa vida que, vou falar para você, só Deus. Assim como Cícero, que veio para São Paulo em busca de uma vida melhor, Rita de Cássia, de 43 anos, saiu da Bahia com 16 anos para trabalhar em casa de família. Mas as coisas não saíram como ela planejava. Estou em São Paulo desde os meus 16 anos. Eu vim para cá para trabalhar na casa de família. Eles foram me buscar lá em Salvador. Como a gente vivia numa situação difícil, minha mãe deixou. Eu vim para cá. Eu trabalhei por um bom tempo nessa casa, uns 10, 12 anos. E aí eles foram embora para fora do país, me deixaram aqui. Sem estudos, sem casa e com pouco dinheiro, Rita não soube o que fazer quando perdeu o emprego. Ela tentou conseguir sua estabilidade, mas nada dava certo. A única escolha possível em meio àquele cenário foi ir para a rua. Eu fiquei morando de um canto em outro, em alguns albergues, quando eu consigo lugar para dormir, quando não, eu durmo na rua mesmo. E não consegui mais me estabelecer, não consegui contato com a minha família, não consegui ninguém para ajudar. A gente pede trabalho, mas como não conhece ninguém, então ninguém dá emprego, ninguém dá nada. Eu vou me virando do jeito que eu posso. Assim como outros
outros 73% dos moradores de rua, Rita só consegue comer quando recolhe material suficiente para trocar por moedas em algum posto de reciclagem. Eu cato uma latinha, como um dia, no outro não dá, alguma coisa reciclada, ferro, às vezes alguma roupa que alguém passa e dá, à noite alguém vem, às vezes dá comida, dá sopão. E tô aqui na esperança de um dia encontrar minha família, encontrar alguém para poder voltar para minha casa, que esse é meu sonho, poder voltar para minha terra. Cícero, Fernanda e Rita de Cássia não são nem 1% dos casos encontrados nas ruas. Cada um deles tem seus motivos para estar lá, mas todos travam lutas todos os dias com a fome, a sede, o calor e o frio. Estamos apresentando Invisíveis, moradores de rua em São Paulo. No próximo bloco, existe solução para a questão dos moradores de rua? Voltamos a apresentar Invisíveis, moradores de rua em São Paulo. Ouviu falar em pobreza? Pobreza, ela não morreu. Pode pá, pode pá, ela não morreu. As dificuldades dos moradores de rua na cidade de São Paulo são muitas, e todas elas parecem bem diferentes. Como Cícero e a Rita de Cássia, 70% das pessoas que vivem em albergues ou situação de rua vieram de outras cidades. A maioria saiu do Nordeste em busca de uma vida melhor. Apenas 27% são paulistanos. De 2011 a 2015, a população total da cidade cresceu quase 5%. Enquanto isso, o número de moradores de rua cresceu 16%. Segundo o padre Júlio Lancelotti, os dados da FIPE não consideram todos os moradores de rua, já que a estimativa é feita por região e muitos não aparecem nos levantamentos. Desde a última pesquisa, a prefeitura fala em 16 mil pessoas. O número, segundo o padre, já pode ter passado de 20 mil. O censo de São Paulo é feito pela FIPE, já foi feito pela Sociologia e Política também, mas ele estava defasado já. O IBGE não tem metodologia para fazer o censo de quem está na rua. O padre Júlio Lancelotti afirma que o IBGE não possui métodos precisos sobre os moradores de rua, e assim, muitos deles permanecem invisíveis, já que não aparecem nem mesmo nos dados da cidade. Sobre as ações recentes da prefeitura, que há pouco tempo foi acusada de jogar água fria nos moradores de rua, o padre considera algo comum, que acontece sempre e está relacionado ao exercício de poder e ao modelo de cidade que alguns defendem. Uma das questões é quem está no poder, quem está de plantão no poder, sempre age dessa forma, porque é a forma que a cidade, que é conflitiva, que é contrastante. São Paulo é uma cidade de muito contraste. Pouco mais da metade dos moradores de rua vive no centro da cidade. Eles são 52%. O sociólogo Donizete Freitas também afirma que os números já cresceram e não foram atualizados. Ele ainda destaca o grande número de mulheres e crianças que vivem nas ruas hoje. Enquanto a gente tinha um número majoritariamente de homens, hoje você vê muitas mulheres e muitas crianças. Eu penso que esse número é bem maior do que os colhidos em 2015, infelizmente. Enquanto muitas pessoas pensam que moradores de rua são invisíveis e apenas um número incômodo para o dia a dia da cidade, o psicólogo Jorge Broide, em entrevista ao Café Filosófico da TV Cultura, explicou os sentimentos, as dificuldades e as razões para que as pessoas estejam nelas. Quando alguém vai para a rua, é porque se rompeu o laço com a família, se rompeu o laço com a comunidade, se rompeu o laço com o trabalho, se rompeu o laço com o entorno todo. A pessoa vai para a rua quando tudo isso rompeu. Qual é a única alternativa que a pessoa tem na rua? É refazer tudo isso ali, na mesma situação da rua. Então é na rua onde a pessoa vai sobreviver, vai ganhar vida, é na rua onde ela vai ter a vida afetiva, é na rua onde ela vai ter a vida comunitária. Tudo ele tem que ter no mesmo lugar ao mesmo tempo. O psicólogo também ressalta que as pessoas que moram nas ruas perdem até mesmo noção de tempo e espaço e não conseguem sequer afirmar com precisão há quanto tempo estão ali. Jorge relaciona essa situação a perdas traumáticas. Quando a minha mãe morreu, quando eu saí de casa, minha mulher me botou para fora de casa. A mesma coisa ocorre do espaço. Um espaço que era em várias situações, agora todo esse espaço ele é concentrado na rua. O estudo da FIPE, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, aponta que quase 80% dos moradores de rua ou acolhidos em albergues sofrem de uma ou mais doenças.
As mais comuns são doenças psiquiátricas, como a depressão, mas também aparece um número elevado de casos de doenças neurológicas. O filósofo Tiago Calçado explica que os moradores de rua sofrem com a solidão. Toda doença que um morador de rua pode ter, nós também podemos ter. Nós que temos talvez uma vida um pouco mais estável, né? A solidão é a pior das doenças porque ele tem uma sociedade inteira que o rejeita. 3 a cada 10 moradores de rua têm depressão. O desemprego é um outro fator. Ele atingiu a cidade e também está muito relacionado ao número crescente de pessoas que perambulam pelas ruas. O filósofo Tiago Calçado garante que essa questão social pode influenciar o crescimento de gente nessa situação. Nós temos na cidade de São Paulo, primeiro, que é uma questão social muito forte, que é uma cidade que acolhe a todos para trabalhar, só que ainda não oferece condições de competitividade igual. Então, tem muita gente que acaba indo parar na rua porque ela não tem oportunidade, por exemplo, de morar perto do trabalho, ela não tem como pagar a condução, ela não tem como, por exemplo, garantir nem a própria alimentação. Então, enquanto ela vai tentando fazer isso, ela vai morando na rua. O assistente social Fabiano Viana trabalha em uma ONG chamada Rede Rua, que possui um refeitório comunitário e um albergue. A ONG atua com projetos de comunicação para dar visibilidade para pessoas em situação de rua. Em parceria com a editora Paulus e a Fapcom, a ONG está realizando um seminário de educomunicação, no qual ensina para moradores de rua produção de texto, fotografia e até produção audiovisual. O curso ele tem uma duração de 2 meses, todas as terças e quintas, né, semanalmente. E ele começa aqui na faculdade, isso é bem interessante. Porque um outro diferencial do curso é que ele reúne pessoas em situação de rua, que estão em abrigo, em centro de acolhido, ou até fez na rua. Por exemplo, o Lucas tá dormindo na rua agora, né? A gente tenta fazer outras intervenções, só que a gente não consegue, porque o curso tem esse foco da comunicação. Mas na medida que eles vão participando, eles vão tomando a consciência de procurando centro de acolhida, para não ficar na rua, e também mexendo um pouco com o projeto de vida deles, né? O curso ainda ensina técnicas jornalísticas que podem ajudar a tirar pessoas da rua. Com o que aprendem, os moradores possuem mais chances de conseguir um emprego. É o caso de um dos ex-alunos, o Cleófas, como explica Fabiano. E aí ele participou, ele já tinha uma experiência há muito tempo, ele trabalhou na Band de comunicação. Ele não tem a faculdade de jornalismo, mas ele tinha experiência de apresentar programa lá em Minas. E aí ele veio, participou, a gente conheceu o Cleófas dentro desse contexto. E hoje ele está trabalhando, por exemplo, na Soma Educador. Estamos apresentando Invisíveis, moradores de rua em São Paulo. No próximo bloco, o que aconteceu com aqueles que conseguiram mudar de vida? Voltamos a apresentar Invisíveis, moradores de rua em São Paulo. Pobre menino de rua, que vive à luz da lua. Alguns moradores de rua conseguiram dar a volta por cima nessa situação de invisibilidade. Mesmo com tantas dificuldades, muitos encontraram emprego ou alguma estabilidade. É o caso do mestre Gildásio, de 54 anos. Ele viveu na pobreza desde pequeno e passava por muitas dificuldades que o obrigava a trabalhar. Aos 7 anos de idade, minha mãe fazia bolo, né? E a gente ia vender na rua para ajudar na casa, né? Ajudar nas coisas lá em casa. Aí o que acontece? Nessa ida e volta para a rua e vendendo bolo e tal, eu acabei gostando de ficar trabalhando na rua. E aí eu fui engraxate, né? Na rua. E nesse meio tempo eu comecei a querer sair para mais longe. Mestre Gildásio trabalhou por um tempo com um farmacêutico e começou a viajar pela Bahia com ele para vender remédios. Em uma das viagens, sentiu saudades de casa e pediu ao patrão para deixar que ele voltasse. O patrão pagou as férias, mas Gildásio não conseguiu comprar a passagem porque era menor de idade. Pior ainda, ele decidiu pegar o pouco dinheiro que tinha e participar de uma mesa de apostas. Ficou sem um centavo na mão e sozinho pelas ruas de Feira de Santana. E aí eu fiquei na rodoviária. E com esse ficar na rodoviária, fiquei 1 noite, fiquei 2 noites. E com isso, as minhas coisas foram sendo roubadas por outras molecadas que tinha ali. Tudo que Gildásio passou a ter na vida era o que vestia e uma camisa extra, que ele conseguia deixar no guarda-volumes de um mercado de onde estava dormindo. Ele apanhava e era humilhado pelos donos e garçons de restaurantes onde pedia comida. Aos poucos, as coisas melhoraram. Eu falei com uma baiana, que não me lembro mais, esse anjo que apareceu na minha vida, e me ofereci para vender as laranjas dela ali, os ônibus que parava, que vinha de viagem, né, para vender a laranja, em troca de comida. Mas com isso ela foi
guardando. Ela criou uma comissão para mim, ela mesma criou uma comissão, não me falou, e conforme eu fui vendendo as coisas, ela foi guardando dinheiro para mim. Outro morador de rua que conseguiu superar as dificuldades é o Luiz Cieto. Ele contou ao jornal Novo Tempo que saiu de casa com 17 anos, cansado de sofrer com as agressões físicas do pai. Luiz lembrou que quando saiu de casa não tinha planos nem para onde ir, só pensava em fugir da situação e do desespero em que vivia. Para ele, seria mais vantajoso estar nas ruas do que apanhando de seu pai. Na rua, ele conheceu Daniel e juntos começaram a procurar emprego. Foi quando descobriram uma oportunidade no Hospital das Clínicas de São Paulo para trabalhar como atendente de enfermagem. Quando nós procuramos o hospital, eu havia pensado, não nessa área, eu havia pensado na área de escritório, mas eles disseram que não tinha vaga nenhuma nessa área, que a única área em que havia possibilidade seria como atendente de enfermagem. E foi assim que eles saíram das ruas. Com o salário, começaram a estudar na Faculdade de Enfermagem da USP e receberam apoio dos alunos e da diretoria para conseguir um lugar para morar e alimentação. Atualmente, Cieto possui graduação, mestrado e doutorado, além de ser fundador da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Eu acho que a oportunidade você tem que criar, não pode ficar esperando que ela apareça. Que um dia eu fiquei sabendo que a Unicamp seria uma oportunidade para eu começar a minha carreira de professor universitário. Quando eu cheguei lá e mostrei o meu currículo, o diretor da Faculdade de Ciências Médicas, que depois passou a ser o reitor da universidade, ele disse: "Você é a pessoa que nós estávamos procurando." Histórias como a do Gildásio e a do Luiz Cieto mostram que é possível dar a volta por cima. Os auxílios do governo, o apoio da sociedade civil e as oportunidades que as ONGs e entidades como a Paulus dão a essas pessoas criam uma nova perspectiva de vida, com chances reais de acabar com a invisibilidade de cada uma delas. Vai lá, não tenha medo do pior. Eu sei que tudo vai mudar, você vai transformar o mundo ao seu redor. Você acabou de ouvir Invisíveis, Moradores de Rua em São Paulo. Produção das alunas do 4º semestre de jornalismo noturno da Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação. Locução e roteiro: Marília Grazielli e Maria Raíza Cavalcante. Produção: Débora Andrade, Maria Raíza Cavalcante, Mariana Nogueira e Marília Grazielli. Sonoplastia: Danilo Nunes. Orientação: Wagner Belmonte. Gravado nos estúdios da Fapcom em outubro de 2017.